Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1048 do STF. Esse informativo está inserido no informativo semanal número 78 do Clube da Lei e toda a plataforma já está atualizada por ele. Então, antes de começar, fica aquele convite para você que vem sempre aqui e não nos segue ainda não ativou esse sininho, seja aí no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e agora também no YouTube. Então, segue a gente, compartilha com os amigos, dá o like, ajuda a gente a fazer esse canal crescer. E quem não segue também a gente ainda no Instagram, fica esse convite, também uma ferramenta bem legal para você se manter atualizado. Então vamos lá começar. O primeiro julgado do dia foi inserido lá na Lei número 12.847 de 2013, que é a Lei do Sistema Nacional de Tortura. O destaque desse julgado ficou da seguinte forma: são indevidos, mediante decreto, o remanejamento dos cargos em comissão destinados aos peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é o MNPCT, a exoneração de seus ocupantes e a transformação dessa atividade em prestação de serviço público relevante não remunerado. Gente, o que é esse Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura? Ele está previsto lá a partir do artigo 8º da Lei número 12.847, que é a Lei do Sistema Nacional de Combate à Tortura, e ele é um órgão responsável pela prevenção e combate à tortura e a tratamentos de penas cruéis, desumanas, degradantes, nos termos do artigo 3º, lá do protocolo facultativo da Convenção da ONU contra a tortura e outros tratamentos e penas cruéis, degradantes e desumanas. Entre outras atribuições do mecanismo, está uma de grande relevância, que é a elaboração do relatório anual, que ele cumpre um trabalho de fornecer subsídios à prevenção da tortura no Brasil. Então, é um mecanismo, é um órgão muito interessante, muito importante. Ele é composto por 11 peritos, e esses peritos são escolhidos pelo Conselho Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. São pessoas de notório saber jurídico, e aí você pode ler lá o artigo 8º que você vai ver mais alguns detalhes. O que aconteceu aqui? Qual foi o problema? O problema é que veio o decreto 8931 de 2019 e esse decreto trouxe os seguintes pontos: a transformação da atividade de perito em serviço público não remunerado, o remanejamento dos cargos em comissão destinados ao MNPCT, e aí esses cargos de comissão foram remanejados para outros órgãos, e a exoneração de todos os comissionados que estavam nessa situação. E aí qual era o objetivo? O objetivo era realmente atrapalhar, criar embaraços à atuação. Então como é que se fez isso? Primeiro retirando a remuneração dos peritos, retirando a equipe. Então realmente um objetivo ali muito claro, muito escancarado. E aí o STF entendeu que esse decreto, especificamente em relação a esses dispositivos que eu mencionei, ele é inconstitucional, e o embasamento foram 2 pontos. Primeiro, que se trata de um ato infralegal, um decreto, que está levando ao esvaziamento de uma política pública prevista em lei. Então, não pode um decreto vir para trazer esse tipo de esvaziamento de uma política pública que está prevista em lei. O segundo ponto é que esse esvaziamento ele leva ao descumprimento de obrigações assumidas pelo Brasil lá no âmbito do protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, que também foi internalizada pelo Brasil e obriga o país a tomar todos os meios disponíveis, recursos necessários para o funcionamento dos mecanismos preventivos nacionais de combate à tortura. Então, decreto inconstitucional em relação a esses dispositivos que eu falei para vocês. Transformar a atividade dos peritos em atividade não remunerada e a questão da exoneração
dos comissionados e remanejamento dos cargos comissionados para outras entidades. O segundo julgado do dia está inserido em um contexto de uma tentativa de enfraquecimento das entidades estudantis. E aí essas entidades elas são responsáveis pela emissão das carteiras de estudante. E aí, caso você queira pesquisar um pouco mais sobre o assunto, houve lá no começo do governo Bolsonaro, na metade do... Não lembro exatamente se foi 2020, se foi 2021, mas houve uma tentativa ali de retirar a renda que essas entidades estudantis recebem pela emissão das carteiras de estudante, muito pela questão de serem entidades que, via de regra, têm um viés anti-governo, né, digamos assim, ou pelo menos anti-Bolsonaro. E aí só colocado aqui o contexto em que isso acontece, né? Mas aqui na DEI 5108 foram questionados 2 pontos. O primeiro foi que se tentou exigir que as entidades estudantis, para que pudessem emitir carteira de estudante, elas deveriam se filiar a entidades de abrangência nacional. E o segundo ponto foi a adoção de um modelo único, nacionalmente padronizado de carteira de estudante. E aí foi decidido que esse dever de filiação a uma entidade de abrangência nacional é inconstitucional, então veja só o destaque. É inconstitucional exigir das entidades estudantis locais e regionais legitimadas para a expedição da carteira de identificação estudantil filiação às entidades de abrangência nacional. Esse foi o primeiro ponto. Já em relação ao segundo ponto, o STF entendeu pela constitucionalidade, então veja só o destaque. Admite-se a definição de um modelo único, nacionalmente padronizado de carteira de identidade estudantil, desde que publicamente disponibilizado e fixados parâmetros razoáveis que não obstem o acesso pelas entidades com prerrogativa legal para sua emissão. Então, 2 pontos. No primeiro, foi declarado inconstitucional. No segundo, constitucional. O próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 220 da Constituição Federal e o destaque ficou assim: é inconstitucional lei estadual que fixe a obrigatoriedade de divulgação diária de fotos de crianças desaparecidas em noticiários de TV e em jornais do Estado-membro. Peço a vocês um cuidado especial em relação a esse julgado, porque de verdade, se eu não conheço esse julgado aqui e cai na minha prova perguntando se essa lei é constitucional ou não, eu digo que é constitucional, porque eu penso, olha só o interesse dessa lei, né? Como é uma lei com uma boa intenção, determinar que seja divulgada foto de criança desaparecida em noticiário de TV, isso aqui deve ser constitucional. Só que o STF não entendeu dessa forma. E o fundamento foi lá no artigo 220, que diz: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não poderão sofrer qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. E aí, meus amigos, o STF entendeu que essa lei estadual ela invade a competência legislativa da União para dispor privativamente sobre radiodifusão de sons e imagens. Então, aqui a gente fala, primeiramente, em uma inconstitucionalidade formal, que lá fundamentada no artigo 22, inciso 4º da Constituição, e ela também cria uma obrigação à margem dos contratos de concessão que foram feitos pela União, que foram celebrados com a União. Então, também contraria o artigo 21, inciso 12 da Constituição Federal. Então, aqui, primeiro ponto, uma inconstitucionalidade formal. E, no segundo ponto, uma inconstitucionalidade de natureza material, e aqui realmente é ligada ao artigo 220 da Constituição Federal, porque há uma indevida interferência na liberdade de agentes econômicos privados de veiculação de notícias. Então, segundo o STF, isso ofende a liberdade de informação jornalística dos veículos de comunicação social. E aí o STF ainda destacou
que já existe uma legislação federal que disciplina o tema, que é a Lei 12.127, que trata exatamente sobre busca de crianças desaparecidas. E essa lei já estabelece instrumentos próprios de cooperação entre os entes federativos, facultada a importante contribuição de emissoras de rádio e televisão, mas sempre mediante convênio. Então, essa lei ela já traz essa possibilidade de convênio, mas não uma obrigação. Então, não pode uma lei estadual vir em desapego a essa regulação federal sobre o tema e trazer uma compulsoriedade. Então, com base nisso, foi declarada a inconstitucionalidade dessa lei do Estado de Santa Catarina. O próximo julgado foi inserido lá no artigo 19 da DCT e é uma tese de repercussão geral, o tema 1157. Essa tese ficou assim: é vedado o reenquadramento em novos cargos de planos, carreiras e remuneração de servidor público sem concurso antes da promulgação da Constituição Federal de 88, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 da DCT, haja vista que essa regra transitória não prevê o direito à efetividade nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal e decisão proferida na DI 3609. Vamos aqui para o exemplo. O Zequinha, ele entrou no serviço público sem concurso lá em 1983, 1982, mais de 5 anos antes da promulgação da Constituição de 88. E aí veio a Constituição de 88 e trouxe a regra do concurso público. E aí, o que acontece com o Zequinha? O Zequinha, ele vai ser beneficiado por uma estabilidade que está prevista lá no artigo 19 da DCT. Ele diz que os servidores públicos civis da União, dos estados, do DF, dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. Então, existe aqui uma estabilidade. O que acontece? Então, o Zequinha ele vai poder continuar exercendo essa função pública que ele já exercia antes da Constituição de 88. E ele vai ser agora um servidor estável. Só que aí o que aconteceu? O Zequinha, ele exerce a função de analista lá na prefeitura de Piraporinha. E a prefeitura de Piraporinha, né, o município de Piraporinha, ou melhor, ele aprovou um novo plano de cargos e carreiras para os analistas. E aí esse novo plano, ele naturalmente traria ali algumas vantagens, inclusive remuneratórias. E o Zequinha ficou de fora. E aí ele disse, olha, se o pessoal aí vai receber aumento, eu também quero. Eu quero entrar nesse novo plano de cargos e carreiras. Por que eu estou de fora? E aí o STF disse, olha, Zequinha, os servidores que adquiriram essa estabilidade excepcional, eles possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais eles foram admitidos, devendo submeter-se a certame para ser efetivados no cargo. Então, você não está efetivo no cargo de analista. Você está efetivo tão somente na função. Sendo assim, se vem um novo se vem um novo plano de cargos e carreiras, você não vai ser beneficiado. Você não vai ser atingido. Se você quiser fazer parte do cargo de analista, faça concurso público. Se você não fizer concurso público, você não vai ser abrangido pelo novo plano de cargos e carreiras. Enquanto você estiver tão somente em uma função, em virtude da existência de uma estabilidade excepcional, você não vai ser beneficiado. O próximo julgado ele é bem interessante, ele trata, na verdade,
de uma hipótese bem interessante lá da Lei Maria da Penha, e ele foi inserido lá no artigo 12C, lá no finalzinho, depois do parágrafo 2º. O destaque ficou assim: é válida a atuação supletiva e excepcional de delegados de polícia e de policiais a fim de afastar o agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, quando constatado o risco atual ou iminente à vida ou à integridade da mulher em situação de violência doméstica ou de seus dependentes, conforme o artigo 12C, inserido pela Lei 11.430. Veja bem, meus amigos, o que diz o artigo 12C? Ele diz, eu vou ler aqui para vocês, que verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Inciso 1. Pela autoridade judicial. Aqui é a regra, é a autoridade judicial por excelência quem deve determinar esse afastamento. Agora vamos lá para as exceções. Exceção número 1, que está lá no inciso 2, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Por quê? O que a lei entendeu aqui? Que quando não tiver juiz na comarca, essa mulher que está convivendo com o marido, com o agressor, ela não pode esperar. É urgente, tem que tirar esse caboclo de dentro de casa. Então, não dá para esperar pela autoridade judicial. Então, o delegado de polícia, nesse caso, ele vai poder determinar esse afastamento. E aí, segunda exceção, está lá no inciso 3, pelo policial. Quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Então, se não tiver nem juiz nem delegado, o próprio policial vai poder realizar esse afastamento do agressor do domicílio. E aí, o parágrafo 1º, ele diz que nesses casos, do inciso 2 e 3, quando for o delegado ou o policial, o juiz vai ter que ser comunicado no prazo máximo de 24 horas e vai decidir em igual prazo. Então, ele vai ter mais 24 horas para decidir sobre a manutenção ou revogação da medida aplicada e ele deve dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. E o parágrafo 2º, ele diz que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Então, meus amigos, aqui veja só que disposição interessante da Lei Maria da Penha, que não é uma disposição que veio originariamente da lei, é bem recente, foi inserido lá pela Lei número 13.827 de 2019. Posteriormente, houve uma alteração de redação do CAPT pela Lei número 14.188. E essa previsão, apesar de ser uma previsão muito importante, não é? Ela teve a sua constitucionalidade questionada. E o motivo desse questionamento foi que se entendeu que se atribuiu aos delegados de polícia ou mesmo aos policiais uma atribuição, né, ou melhor, uma competência mesmo, que seria específica da autoridade judiciária. E o outro argumento seria que, como não haveria ali uma ordem judicial, essa previsão ela traria até mesmo uma inviolabilidade, ou melhor, uma contrariedade à cláusula de inviolabilidade do domicílio. E o STF decidiu que não, foi a ADI 6138. Veja só o destaque. É válida a atuação supletiva e excepcional de delegados de polícia e de policiais a fim de afastar o agressor do lar, domicílio ou local de convivência da ofendida, quando constatado o risco atual e iminente à sua vida ou integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, conforme o artigo 12C inserido na Lei Maria da Penha. Então, perfeitamente constitucional, permitir essa atuação excepcional do delegado de polícia ou mesmo do policial é algo proporcional e adequado e tem por objetivo tutelar o direito
daqueles indivíduos que estão em situação de violência doméstica. Então, é algo urgente tirar o agressor de dentro do lar. Em situações assim, pode ser algo até que vai definir uma questão de vida ou morte, dependendo da velocidade que essa determinação é cumprida. Então, realmente, sobre esse ponto não se entendeu que existe qualquer inconstitucionalidade e também não se entendeu que existe qualquer violação à cláusula de inviolabilidade do domicílio. Pelo contrário, se entendeu que o texto está ali em perfeita consonância com o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, especialmente por trazer uma efetividade no combate à violência doméstica e familiar. Além disso, se entendeu que essa previsão está em perfeita consonância com o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos das Mulheres e em relação ao combate à violência contra a mulher. Então, ADI 6138 julgada improcedente, declarando a constitucionalidade do dispositivo. Próximo julgado do dia e o último, informativo pequenininho, né? O podcast dando aí menos de meia hora, agora que a gente está batendo 21 minutos, foi inserido lá na Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, especificamente lá no artigo 28. O destaque ficou assim: viola o princípio da proporcionalidade a consideração de condenação anterior pelo delito do artigo 28 da Lei de Drogas, que é o porte de droga para consumo pessoal, para fins de reincidência. Aqui, amigos, se trata de algo que já vem sendo decidido, tanto pelo STJ quanto pelo STF. Veja só o tipo penal do artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. E olha só que penas graves, horríveis. Pena 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviços à continuidade. E 3. Medida educacional de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, olha só que penas horríveis aqui previstas no artigo 28, bem parecidas com aquelas penas de reclusão, de detenção. Aqui no inciso 1, inclusive, é uma admoestação verbal, basicamente. A pessoa vai lá levar um carão do juiz. Inciso 2, uma prestação de serviço à comunidade. Inciso 3, um comparecimento a programa, ou curso educativo, onde se vai ali ensinar para a pessoa sobre os efeitos danosos decorrentes do uso de drogas. E aí, essas penas são tão brandas que começou uma discussão, inclusive, se houve a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, que é aqui o artigo 28. E aí se decidiu que não. Na verdade, o STJ, tanto o STJ quanto o STF, chegaram à conclusão de que não houve uma descriminalização, houve somente uma despenalização. Então, continua sendo crime, mas a pena aqui é branda. A pena aqui é bem branda. E aí se questionou. Mas olha só, vamos pensar aqui. Uma contravenção penal, ela é punida com prisão simples. E uma contravenção penal, que é punida com prisão simples, mas prisão, ela não é considerada para efeitos de reincidência. E aí, um crime, por mais que seja crime, não contravenção penal, que é punido com o carão do juiz, com a prestação de serviço à comunidade ou com comparecimento em curso educativo, isso aqui vai causar reincidência? E aí se decidiu já por várias e várias vezes, isso aqui é super batido, se decidiu que não. Então, a condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas não é apta a causar reincidência. Então, meus amigos, por hoje foi só isso. Informativozinho pequeno, tranquilo, para compensar os informativos do STJ, que tem vindo aí com sangue no olho, gigantes. Então a gente aqui no informativo do STF aproveita para respirar um pouco mais, que realmente tem sido menores. Graças a Deus
pelo menos o STF tem tido pena desse pobre professor, já que o STJ não está com nenhum pouco de dó de mim. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. E eu faço aquele convite, você ainda não conhece o Clube da Lei, vem aqui toda semana, mas ainda não foi conhecer, não acessou nosso site legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer, acessa lá, faz o nosso cadastro gratuito na plataforma, acessa o nosso Drive com os materiais de degustação, assiste nossos vídeos explicativos e vem conhecer realmente como funciona essa proposta de estudo de lei seca e jurisprudência de uma forma bem integrada, bem contextualizada, um material que é toda semana atualizado, desculpa, por esses informativos que eu trago aqui para vocês em áudio e também pelas novidades legislativas. Então, material super atualizado, uma assinatura única, que te dá acesso a todas as nossas carreiras, a todos os planos de leitura, inclusive os planos pós-edital. Então, só tem vantagem, meus amigos, permite um estudo com continuidade, para você não precisar mudar de material cada vez que sai um concurso novo. A gente tem pena do seu bolso, então assinatura única para tudo. Então só tem vantagem, então vem conhecer e vem fazer parte. Então por hoje foi isso e até a próxima.